Ô, Walter, essa declaração do Bolsonaro dizendo que Mauro Cid tinha autonomia, né? Até qual que é o limite de autonomia de um ajudante de ordens, né? Num caso como esse, né? Bem, falando em autores em busca de uma narrativa, né? Essa também é uma que estranha, né? Até porque, no final das contas, o presidente da República é que deveria dar a última palavra com relação a bens recebidos por ele que pertencem à República. É, é muito simples, Sakamoto, de a gente, à luz do direito administrativo, resolver essa questão da autonomia. Ele poderia dar ordens para vendas de bens recebidos ou se apropriado, a caracterizar peculato. Em síntese, ele era um ajudante, um auxiliar de cumprimento de ordens, ou ele era aquele que ordenava. Evidentemente que ele era um cumpridor de ordens, está aí a palavra, ajudante de ordens. Ele não dava ordens. É muito simples de se entender isso. Agora, até na cabeça desmobiliada do Bolsonaro, onde não tem lá nenhuma biblioteca, nenhum livro, é um vazio, ele vem com essas histórias que não têm a mínima lógica. Basta interpretar. Parece que esse é um problema do Brasil, né? A gente vê pelos exames realizados pelo Enem, que o grande problema é a interpretação de textos, né? Thales, como é que você avalia essa declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o Cid tinha autonomia, tentou terceirizar a responsabilidade? É isso que deixa a família do Mauro Cid preocupada, porque dá a entender que vai jogar em cima do Mauro Cid. Aí vem o Mauro Cid, o advogado do Mauro Cid diz, o advogado do Mauro Cid usou exatamente essa expressão que o professor Walter usou agora. Ele era um ajudante de ordens. Ele seguia ordens. Então, é claro que essa declaração do Bolsonaro é parte do desentendimento que houve entre eles e que faz com que eles estejam tentando mandar recados pela imprensa e estejam agora negociando. O cerne, o que a gente pode ter certeza agora, nesse momento que está ocorrendo, e nós da imprensa fizemos parte desse processo, está ocorrendo uma negociação entre os advogados do Bolsonaro e os advogados do Mauro Cid, e, quiçá, venha a ocorrer também, ou já tenha ocorrido, com o ex-ministro da Justiça, do Bolsonaro. Então, agora é a hora deles negociarem para tentar ver se encontram uma fórmula, uma saída conjunta menos dolorosa possível. O que está pitando também é que o Mauro Cid está muito encrencado. Dificilmente ele sai dessa, porque as provas todas convergem para ele. Convergem que ele falsificou atestado de vacina. Não há como dizer que não. Vendeu joias, levou joias, vendeu joias. Por que, que o Bolsonaro diz, eu fiz o, o decreto, a portaria, determinando que as joias são uso personalíssimo até 2021, etc. Então, isso só indica o seguinte: ele sabia que as joias não eram dele. Então, para que ele levou para os Estados Unidos? Para que deixou vender? Então, isso que ele disse só é mais uma prova contra ele. O Bolsonaro está mais do que compromissado com isso tudo, e ele sabe disso. Até eu gostaria de fazer essa pergunta ao professor Walter, porque eu queria saber o seguinte, professor: a chance de o Bolsonaro sair dessa coisa sem ter que cumprir alguma pena na justiça? Olha, eu diria que numa escala de 0 a 10, a chance dele está em -1000.
não há chance nenhuma juridicamente. E a lembrar, em cima do que você falou, Thales, e o Sakamoto também tocou, vamos ao que o advogado disse em retificação àquilo que ele teria dito à Veja. Ele disse o seguinte, eu anotei aqui, que o Bolsonaro, com relação às joias, aí ele já diminui para o relógio, diz o seguinte, resolva o problema. E o advogado arremata, para o bom entendedor, meia palavra basta. Está aí a ordem. Ainda na entrevista, Bolsonaro comentou a quebra do sigilo bancário e fiscal seu e de sua esposa, Michele Bolsonaro. O único problema que eu estou tendo no governo é isso, uma legislação de todo mundo. Com boa fé, quando vê a legislação, isso não tem problema. Tá? Outra coisa, quando você recebe presente fora do Brasil, você recebe muito presente. E nenhum presente vem comigo, no meu avião, vem no outro avião. E ele vai diretamente, essa é a orientação, né? Para tal do GADH, para cadastrar e classificar. Então eu não tenho acesso a tudo que chega lá. Eu tenho 9.000 itens. Metade dos itens são camisetas e bonés. Agora, camisetas e bonés, o que fazer com isso aí? Está guardado no canto, está bem guardado, mas é só dor de cabeça. E nas redes sociais, Michele Bolsonaro disse que ela e o marido sofrem perseguição política, né? Aí a gente tem É só por isso. Agora, realmente, outra questão que eu acho que tem que ser levantada sobre esses advogados é o uso que eles estão fazendo da imprensa e que nós, da imprensa, vamos ter que repensar isso. Nós fomos usados por eles. Eles usaram a imprensa para dar recado um para o outro e partirem para a negociação entre eles. Então, a imprensa tem que haver uma forma de não se deixar usar por esse tipo de gente. E os bolsonaristas têm muito essa prática, eles sabem lidar com uma certa fragilidade da imprensa. Fizeram isso, o Bolsonaro no governo, colocando jornalistas naquele cercadinho e a gente anunciando todo dia as besteiras que ele falava lá e a imprensa distante, até que a gente se deu conta de que, olha, não vamos mais cobrir esse cercadinho, que esse cercadinho aí é um mau uso que ele está fazendo do jornalismo. Olha, e aí eles pararam. Não, eu concordo contigo, eu concordo com a tua análise, assim, eu acho que, existe uma questão também é claro, neste momento, a imprensa acaba sendo usada para fazer pressão, para dar recado, tudo isso mais. Mas só para também ser maldoso com a nossa própria profissão, um pouco, né, vamos lembrar que isso também não é novidade, né, a imprensa, ela é, muitas vezes, um terreno fértil para balão de ensaio, para plantação de notícia, principalmente de políticos que agora estão tendo a reforma ministerial. E aí a gente vê, né? A gente vê plantação de notícia aqui, plantação de notícia ali, Centrão Exatamente. Botando notícia aqui, governo botando notícia ali, tudo para ver se cola e para ver a reação do que acontece. Até olhando para algumas notícias, fala assim, você sabe de onde isso veio, né? Ou seja, a plantação de notícia é tão antigo quanto a mais antiga profissão do mundo. Mas nós temos que aprender, nós temos que saber lidar com isso, aprender Sim. a lidar e tentar não cair nessa. Uhum. O que ocorreu? No início do governo Lula, eles lançaram um candidato lá no Senado e o candidato, boa parte da imprensa embarcou na onda de que era um candidato forte que podia ser presidente do Senado. Porcaria nenhuma, o Rogério Marinho não era candidato forte, porcaria nenhuma, era um candidato fraco e perdeu. Entendeu? O Arthur Lira usa o tempo inteiro, e a gente tem que não dar espaço para mentiras deles. O jornalista tem que saber raciocinar sobre isso. Agora, os advogados gozam de uma credibilidade maior da gente. A gente não estava acostumado a lidar com o Assef. O Assef é uma loucura, um sujeito que um dia diz eu não sei de relógio nenhum, e no outro dia diz, eu comprei o relógio. Paguei, foi, sei lá, quase $50 mil, eu paguei pelo relógio. Então, mas eu não me lembro, eu comprei, comprei porque eu quis, e dei de presente para o Bolsonaro.
o dinheiro. É fogo. E aí, o professor quer falar. Não, eu vou, antes de passar para a próxima notícia, eu vou. Walter, você quer falar? É rapidinho. Vocês falaram em plantações, em jornalismo. No campo do direito, isso que está sendo plantado, tem alguma semente, alguma tese minimamente sustentável? Não tem. Estão plantando tempestades, né? Plantando mentiras e coisas vazias, sementes loucas. Que pode ter ocorrido algum tipo de pressão? Olha, o doutor Cunha Bueno, que foi meu aluno, tá? Que é advogado, não acredito seja capaz de fazer pressões, mas protesto sim. Mas um protesto não seria encarado como uma espécie de uma pressão nesse sentido, Walter? Com relação a. Porque eu pergunto isso porque ao longo do dia muita gente questionou se mudanças de posição na defesa do Mauro teriam acontecido por conta exatamente de pressão ou de respostas. O Thales quer falar? Eu queria ser um pouquinho mais maldoso. Eu não acho que houve pressão, não. Eu acho que está havendo negociação. Eles estão negociando, os advogados dos dois lados estão negociando alguma coisa. A impressão que eu tenho é que o Mauro Cid estava se julgando meio que está reivindicando alguma coisa, estava se julgando sem o apoio do Bolsonaro. E aí eu me pergunto o que o Bolsonaro possa dar a eles, além do poder que lhe resta. O Bolsonaro, não sei, ele recebeu 17 milhões aí de vaquinha. Então, eu não sei, eu acho que o Mauro Cid quer algum apoio do Bolsonaro. E o advogado dele veio a público anunciar uma possibilidade de tudo recair sobre o ex-presidente. Olha, o meu cliente segue ordem, meu cliente seguiu ordem. Ele disse isso à torta e à direita. Agora ele está tentando se desmentir. Daqui a pouco ele vai dizer que esse dinheiro que ele disse que foi entregue a Michele ou ao Bolsonaro, que ele não disse isso, e que talvez tenha sido entregue à avó dele. Entendeu? Essa gente está usando a imprensa para negociar. Essa é a impressão que eu tenho. Eu sei que o professor Walter é um homem que não está acostumado a conviver com esse tipo de gente, esse tipo de coisa. Então, ele tem dificuldade de admitir que essa gente está negociando. Eu não sei se está negociando dinheiro, vantagem, o que estão negociando, mas estão negociando uma defesa em comum que livre o máximo a cara dos dois. Quando eu falei em protesto, Sakamoto, Tales, na realidade é que não dá para estrilar, porque se eles arrumarem ali um litígio entre advogados, o barco vai para o fundo do mar. Então, eu concordo com essas suas observações, Thales, que ali eles estão, perceberam que estão batendo cabeça, mas vem aquela história que a emenda parece que foi pior do que o soneto, né? Por quê? Bom, qual foi a emenda? Aí o advogado disse, pega e fala, o advogado do Cid, pega e fala, ele está cumprindo ordens. Ora, até um reprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil, sabe que ordem ilegal não deve ser cumprida. Agora a lei fala em ordem manifestamente ilegal. Então, o que seria esse manifestamente? A doutrina, a jurisprudência pega e diz o seguinte, e está pacificado, tá? Olha, eu estou recebendo uma ordem, eu tenho competência para executar essa ordem que eu estou recebendo, eu tenho competência no sentido de atribuição. Por lei, essa atribuição é minha? Do Mauro, ele não tinha nenhuma atribuição. Então, a ordem é manifestamente ilegal. Segundo ponto, diz a jurisprudência e a doutrina nacional e estrangeira. A ordem é manifestamente ilegal quando a ordem é dada para que a pessoa cometa crimes. Está aí.
Então, como é que o advogado dele pega e vem com essa história? A não ser um desespero, um bate-cabeça, a coisa está ruim ali entre eles. Está parecendo aí a defesa do Vasco da Gama, né? A família nunca gostou muito de Pix, nem de só de receber Pix, né, Thales? Agora, de fazer transferência, de fazer transações registradas, né? Ela nunca gostou muito, né? É por isso que eu acho que dificilmente vão encontrar alguma coisa na conta deles que seja significativa por causa disso. Porque eles trabalharam muito com dinheiro vivo. E dinheiro vivo, segundo o COAF, é muito usado para transações que a gente não quer revelar a fonte. Mas eu creio que o sigilo fiscal esse pode atrapalhar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, há muito tempo atrás, ele disse, numa entrevista, lá no Rio de Janeiro, quando ele era deputado para uma televisão lá no Rio de Janeiro, ele disse: eu sonego sim, sonego tudo, sonego, eu sou contra imposto de renda, sou contra o imposto de renda, o leão, eu sonego sempre que eu puder. Está dito lá, está dito pelo Bolsonaro. Essa é a ideologia dele. A sonegação é a ideologia dele. Até depois o professor Walter, que é um homem mais culto que eu, pode trazer a origem da palavra sonegar. Porque ele sonega, ele nega, ele esconde, ele sonega a vida inteira. E, no caso de imposto, essa sonegação, se você romper o sigilo fiscal dele e fizer uma varredura, você vai ver que tem problemas. Eu acho. Acho que é o mais perigoso para o Bolsonaro e para a Michelle é a sonegação fiscal. Porque ele mesmo já declarou, que sonega sempre sonega tudo que ele puder. Olha, Professor posso falar, Walter, Sakamoto? pode falar. É o seguinte, a nossa Polícia Federal é uma polícia técnica, é muito boa polícia. Só que existem protocolos, existem algumas regras para o inquérito policial, que tem por objetivo a busca da verdade. Uma das regras é essa quebra do sigilo fiscal e do sigilo bancário. Todos na Polícia Federal, eu acho que até as mesas dos delegados sabem que o Bolsonaro usa a técnica dos lavadores de dinheiro, ou seja, usar o dinheiro em espécie, o papel moeda, porque é mais fácil de circulação. Tanto é que a legislação, a lei que reprime a lavagem de dinheiro e também a ocultação, estabelece a competência do COAF exatamente nesse ponto, sobre movimentações financeiras picadas, tá? E sobre dinheiro vivo, pagamentos de grandes transações ou médias transações com dinheiro vivo. Então, ele usa a técnica de lavagem. Então, a polícia bem sabe disso. Agora, como o Thales lembrou, o problema dele pode ser nessa área fiscal. Com relação à área do sigilo bancário, o Sakamoto falou em descuido. Sim, poderá haver um descuido, ele dá uma bobeada, como a gente conhece várias histórias, inclusive na norte-americana, com relação à máfia norte-americana. Então, pode haver um descuido, sim. Agora, nessa parte fiscal, tem uma regra básica, que vem da sabedoria lusitana. Eu já falei aqui uma vez, Sakamoto, que é o seguinte: quem cabritos, atenção, quem cabritos possui e cabras não tem, de algum lugar os cabritos provêm. O Bolsonaro tem um patrimônio imobiliário, o Bolsonaro vai ter dificuldade de fazer o quê? Um jogo de casar, ou seja, o que ganhou, o que recebeu, o que tem. E as declarações de imposto de renda, se são
verdadeiras, corretas. Aí é que ele vai ter problemas. É o velho do jabuti não sobe árvore sozinho, né? Se tá lá em cima, alguém colocou lá. Alguém. Alguém colocou lá.